Souza. Olha, vem aí então o cavalo com alças. Essa será a ordem, né, das apresentações. Ilia Kovtun. Lá vem mais uma vez o ucraniano que gosta de empilhar medalhas. Além do super campeão Artur Davtyan, Ilia Lyubimov também se apresenta de Israel. Também o Kaktian, que vem para se apresentar também armênio. James Lewis. O Christopher Mésaros volta mais uma vez, assim como o Radomir Stelmach e o Matvei Petrov. Olha, prova pesadíssima. Essa prova do cavalo com alças, com grandes nomes e um aparelho muito difícil, Dani. Além de ser um aparelho muito difícil, é um aparelho que durante anos e anos de acompanhar a ginástica tem uma disputa muito acirrada nesse aparelho. Olha, eu confesso que é um aparelho que me dá um pouquinho de tremedeira aqui do outro lado, porque é um aparelho que por mais que eu tenha acompanhado durante anos, me deixa tensa. Me deixa muito tensa esse aparelho. E com o Artur Davtyan, estando ali também para competir, o Artur Davtyan tá vivendo um momento que ele tá... Olha só, tudo que ele tá disputando, ele tá levando, tá invicto. Desde o Mundial, desde Liverpool no ano passado. Vamos ficar de olho aí no Artur Davtyan. Vamos ver se ele leva mais uma vez uma medalha. Campeão no salto, né? Além de, como eu falei, invencibilidade de Copa do Mundo, desafio mundial. Enfim, tem muita coisa aí que o Davtyan tá fazendo. Agora, esse cara, que é o Gajik, deixa eu falar o nome dele certinho, Kakshikian, da Armênia, foi o primeiro colocado no classificatório. É uma prova muito interessante. Eu lembro que algumas etapas atrás estava aqui junto com o Zanetti. Zanetti vai amanhã, né, disputar a última prova, será a prova das argolas, nessa ordem maluca, né, de Oziek. E o Zanetti, com toda a sua excelência, falando que era um aparelho que ele também achava muito difícil. E quando a gente começou a comentar os nomes, tinha alguns desses nomes na época. Ele exaltou demais a qualidade de todos os atletas. Vai ser muito legal de acompanhar o cavalo com alças. Sim, a gente tem que sempre exaltar a qualidade desses ginastas que estão nessa final de cavalo. Principalmente o armeno, né, que já vem com uma tradição de ser um cara medalhista nesse aparelho, de ser um cara que está sempre ali nas finais disputando medalha nesse aparelho. E você vê mais um jovem armeno aí surgindo no cavalo com alças. E é o que eu exalto sempre. É muito legal a gente ver a diversidade de países que têm competido e disputado medalhas nessas etapas da Copa do Mundo, mostrando o crescimento da ginástica. O Matvei Petrov por exemplo, um desses atletas, a da Albânia, né, que já levou medalha nesse ano, levou em Varna, no cavalo com alças. O Mésaros, que a gente viu há pouco medalhando na primeira prova do dia, foi medalhista de prata agora em Tel Aviv. Enfim, a gente vai trazendo alguns dos detalhes, um pouquinho do que foi acontecendo também nesse ano. O Ilia Kovtun, que também vai disputar essa prova agora em Cairo, levou 3 medalhas de ouro também no comecinho do ano, né? Em abril, na final por aparelhos em abril. Ele vai ser o primeiro a se apresentar. Mesmo esquema, né, Dani? Aquecem ali no cavalo para dar início à prova já já. Sim, eles aquecem, tem um período de 1,5 minuto a 2 minutos por grupo, né? Que é o primeiro grupo e o segundo grupo, para o atleta passar a sentir o aparelho. Mas os atletas que entram junto na prova, porque você vê que quando perfila para a arbitragem, então os 8 ginastas que vão estar competindo na final. Se mostrar os bastidores ali por trás das arbitragens, tudo, você vê que está todo mundo ali, a grande maioria, aquecendo. Você não fica totalmente parado ali para manter o aquecimento. E essa imagem que a gente estava acompanhando é uma imagem muito legal, né? Deu para ver ali o ajuste das alças, né? Toda a particularidade que para cada um dos ginastas, ó, você vai ver, ó.
Esse ajuste, Nath, é porque às vezes o atleta tem um ombro mais largo, então ele abre um pouquinho, ele fecha um pouquinho. Isso tudo, durante o treinamento, o atleta vai se adaptando também a como fica o aparelho melhor para ele. Quando chega na competição, você vê que o técnico está sempre ali perto. O técnico já sabe a maneira que ele gosta do aparelho e o técnico ajuda nesse momento. Mas vai do atleta para atleta. É igual a gente usar o magnésio na mão. Tem atleta que gosta, tem atleta que não gosta. Isso tudo o atleta vai se adaptando durante os anos de treinamento. A gente está vendo então, esse é o Kachikian, que está justamente fazendo o aquecimento. Vai ser o quarto a se apresentar, então daqui a pouquinho teremos o início da prova, né? E começando com o Ilya Kovtun, que será o primeiro a se apresentar. 19 anos, mas a gente fica de olho nele porque em 2021, Campeonato Mundial, medalhista de bronze no individual, medalhista de ouro agora no europeu em Antalya, nas barras paralelas, mas ele está muito bem também no individual. E a gente pode esperar demais nele também, como eu falei, né? Em Cairo medalhou, tem a possibilidade de medalhar hoje também. Representante da Ucrânia, mais um representante da Ucrânia, né? E mais uma renovação da Ucrânia que vem forte, né? As renovações da Ucrânia sempre vem disputando, né? A gente teve por anos o grande ginasta da Ucrânia disputando tudo que era competição. E aí agora a responsabilidade para esse jovem ginasta da Ucrânia que vem assumindo isso. E foi o terceiro colocado no classificatório. Vamos com ele. Ele inicia a prova de cavalo com alças com a parte de corte, subindo a parada, apoiando numa alça só. O movimento de rotação apoiando numa alça só. Uma tripla russa com apoio só na alça. Fazendo a movimentação de tripla russa no meio do cavalo. Agora ele faz a movimentação de rotação usando o cavalo inteiro, indo e voltando. Uma tripla russa. Usando a alça e o cavalo agora no movimento de rotação. E a saída de subida parada. E finalizando bem a prova de cavalo com alças. Passou bem pela prova. Você vê que ele tem a movimentação e a dinâmica boa na hora que está fazendo a movimentação do cavalo. E a postura esticada na hora que ele está fazendo o movimento de rotação. Que isso é muito importante para o cavalo. A postura de rotação totalmente esticada, com o quadril esticado para frente. Foi uma excelente prova. Então, para começar, o Ilya Kovtun da Ucrânia, a gente está aí acompanhando. Eu gosto desses detalhes da mão. Eu estava aqui pensando comigo, né, que a precisão em cada movimento, em cada firmada da mão, segurando na alça, tudo tem que ser milimétrico, né? E esse é o grande negócio. E é por isso que a ginástica artística é tão legal. E o cavalo, você vê a necessidade do ginasta ter muita precisão, tanto na mão quanto no punho. E não só isso, né? A força que ele tem que ter para sustentar o corpo, para subir, para rodar, para girar. É um aparelho realmente muito difícil e esses detalhes que aparecem em câmera lenta são impressionantes. Aí é que você fica realmente pensando a força, né, que o ginasta tem ali de estar fazendo esse aparelho. E vamos com a nota do Ilya Kovtun, nota de 14.500. Olha só, dificuldade de 6, execução de 8.500. Tá, então, com a nota de referência ia ser batida no momento em que vem Artur Davtyan, medalhista olímpico em Tóquio, medalhista de bronze no salto, foi medalhista de ouro no Campeonato Europeu justamente em 2021 nesse aparelho, né? No cavalo com alças, e agora em Antalya foi medalhista de bronze. Super experiente, campeoníssimo, vem aí o armênio Davtyan. Ele começa com a movimentação de tesoura na ponta do cavalo e vem para o meio. Faz a rotação com um braço só, um giro com um braço só, fazendo a movimentação usando só uma alça.
os giros usando o cavalo inteiro, indo para frente, voltando com a russa, né, movimentando o cavalo inteiro, uma tripla russa e a saída. Também foi uma excelente prova, não é à toa que vem aí sempre disputando medalhas nesse aparelho, disputando finais, fez uma excelente prova. Eu, como ex-ginasta, é porque assim, a gente deixa de ir ao ginásio, mas a gente não deixa de ser ginasta. Eu ainda senti que, por mais que ele seja um atleta muito forte nesse aparelho, eu senti o quadril dele um pouquinho mais fechado do que o ucraniano. Mas aí vai da arbitragem, não sou eu que estou julgando, eu só vejo o detalhe reparando como telespectadora, e me chama mais a atenção a postura do ucraniano do que o do ginasta que está passando agora, que disputa medalhas aí, várias medalhas pelos campeonatos que vai. E na invencibilidade, né? Vamos ver se ele se mantém invicto na Copa do Mundo. A dificuldade ali, né, de manter as duas pernas elevadas ao ponto de não tocar na alça, né? Tudo isso que a gente consegue ver ali nesses detalhes na repetição das apresentações. Vamos ver a nota, então, do armênio Artur Davtyan. Tá tranquilão ali, não quis dar aquela reidratada, né? Tá só esperando a sua nota para saber se ele supera os 14.500 do Ilya Kovtun da Ucrânia. E o jovem ucraniano, na verdade, ele acabou jogando uma responsabilidade para todos os outros finalistas. Porque foi uma prova muito boa e ele estava firme, seguro. E superou, hein? 14.600, Artur Davtyan. A nota de dificuldade foi menor, né? 5.700, mas ele superou ali na execução. Mas é quando você vê o detalhe, né? A gente, como telespectador, às vezes mesmo a gente não... Como eu não estou julgando, como eu não estudei para julgar, porque o árbitro estuda para estar fazendo isso, você vê que vai do gosto. O meu foi pelo gosto da postura, mas a série dele foi muito melhor executado na visão da arbitragem. E agora é o Ilya Lyubimov. Ele faz o corte e subida parada de mão. A rotação de giro simples. Agora ele fez um giro só também, com apoio do braço em uma alça só. Fazendo as rotações com uma dinâmica boa, em cima de uma alça só. Agora usando a movimentação e o corpo inteiro do cavalo, que é uma exigência do Código de Pontuação Masculino. Você tem que fazer essa parte de usar o cavalo inteiro, você tem que ter essa movimentação durante a série. As trocas de posição, subida parada com um giro, a saída e uma série muito bem executada também. Tô gostando dessa final, Nath. As provas estão fortes, as provas estão firmes, estão seguras. Tô gostando, uma final muito disputada. É, a gente tava falando quando tivemos ali os nomes, né, dos atletas que iam disputar o cavalo com alças, estão entregando o que a gente já esperava que eles fossem entregar, viu? Tá sendo uma grande final de cavalo até aqui. E é gostoso você ver quando é uma competição tão disputada assim, ponto a ponto, detalhe a detalhe. Isso fica mais emocionante ainda. Não, e isso porque ainda tem Brasil para deixar o dia ainda mais emocionante. Porque a Lohane vem lá logo, é o próximo aparelho, as barras assimétricas, e tem o Caio Souza também, que voou no ano passado em Osijek aí justamente, e que esse ano, claro, né, a gente fica naquela torcida e o coração bate diferente. Bela saída, né? Não tem como, né? O coração, quando tem brasileiro em disputa, bate ali, bate emocionado. A gente até tem que se segurar aqui para não virar mais torcedor do que comentarista. É isso. E ressaltando o que você falou, foi realmente uma bela saída. E o atleta de Israel, né? Israel, que foi justamente a última sede, né? Em Tel Aviv foi a última sede. Agora, recentemente, vamos ver a nota dele de 14.366. Fica ali abaixo, então, do Ilya Kovtun. Fica em terceiro lugar. Mas eu tô vendo que o negócio ainda vai pegar, né? Porque ainda temos mais da metade da prova pela frente. Notas altas até agora. E vem mais um atleta da Armênia, né? Que é o Gajik Kakshikian, que foi o primeiro colocado do qualificatório com 14.600. Vamos ver o que ele apronta. Essa nota aqui dele do qualificatório é a nota do Artur Davtyan, que está liderando nesse momento. Então vai ter que superar ele mesmo.
Ele inicia agora na ponta do cavalo, também fazendo a tesoura, indo para o meio do cavalo, iniciando os movimentos de rotação. Fez um giro e meio com apoio de um braço só, fazendo os giros, uma dupla, não sei, uma russa, uma tripla russa, não uma alça só, fazendo um movimento de giros, agora usando o meio do cavalo, fazendo a tripla russa no meio do cavalo, usando a movimentação agora toda do cavalo, uma pequena falha na perna ali, que dá para... mas manteve ali firme, não sofreu a queda, e agora se preparando provavelmente para a saída. Fez uma excelente prova, teve uma pequena falha do afastamento de pernas, que quando ele está disputando com um atleta experiente como o companheiro Dartian, que é o companheiro dele de equipe, faz toda a diferença. Mas tudo vai depender, é o que a gente fala, tudo depende de quanto foi o total de desconto dele e a nota de partida. Mas deu pra ver, né, Dani, que a hora que ele desce do cavalo, ele já desce com aquela cara de que ele sabe que justamente naquele ponto vai ter um desconto. Sim, porque o atleta sente a hora que está executando o movimento. E quando você tem uma falha que você tem que salvar uma prova, que você acaba afastando um pouquinho a perna para não ter a queda, você sabe que o movimento ele tem que ser de pernas unidas, pernas esticadas. Se você já sente que você afastou, você sabe que você vai ter um desconto maior do que não era esperado talvez naquele momento. Muito bem, então essa foi a prova do Gakshikian. Mas a gente tem que parabenizar o ginasta, porque é um ginasta jovem e está tendo um exemplo ali, que é um cara experiente do aparelho, como seu companheiro de equipe. Isso também faz toda a diferença, você ter uma pessoa experiente, finalista, medalhista nesse aparelho, e você poder acompanhar essa trajetória de perto. E como um país como a Armênia se destaca demais também, né, na ginástica artística, assim, isso é muito evidente, a gente consegue acompanhar pelos nomes da história e pelos nomes da atualidade. Então é um país que ele aparece como primeiro colocado. Olha aí, 14.766, 6.3, 8.466 e vai para primeiro lugar, superando o seu companheiro e que estava invicto, ou seja, né? Não vai ter mais medalha de ouro pro Davtian, e agora tá felizão. Mas tá feliz, tá ali, tá junto com o seu companheiro. É isso. E aí a gente fala o detalhe, né? Ele teve um pouco mais de desconto do que o companheiro de equipe, mas a nota de partida dele é mais alta. Então a gente fala, não é só fazer o movimento difícil, não é só fazer o simples. Você tem que ter a mescla do simples e do difícil, mas bem executado. A nota, então, só para repassar, né? A nota de partida do Gakshikian foi de 6.3, com execução de 8.466. O Davtian foi de 5.7, que ele partiu para execução de 8.900. Então, justamente, é o que a Dani falou, é o detalhe, é da onde parte, como o executa e, por isso, dá essa nota total. Mas muito interessante, hein? Muito interessante ver essa dobradinha da Armênia, por enquanto, no pódio. Aí a gente parabeniza o trabalho da equipe técnica, né? Porque você ter dois ginastas disputando um aparelho e ali, ó, disputando entre eles, né? Porque ali eles estavam disputando entre eles, o primeiro e o segundo lugar, é muito bom, é uma evolução. E é uma mescla, né? A experiência com a juventude, que também faz toda a diferença numa competição. E é já que vamos ter, então, a segunda metade, né? Das provas, das apresentações no cavalo com alças. Ainda hoje tem Brasil, hein? Ainda vai ter mais Brasil nessa manhã. Nessa manhã quase tarde, né? Deve ter uma galera que já deve estar almoçando, assistindo ginástica artística. Eu sou uma grande entusiasta do almoço das 11 da manhã, como uma grande senhora. Eu sou. Lohane Oliveira vem por aí depois nas barras assimétricas e o Caio Souza nas barras paralelas para fechar o dia. Vamos com o Jamie Lewis. 14.200 foi a nota dele no classificatório. A Inglaterra também tem uma grande tradição nesse aparelho. É um país que no masculino sempre está também disputando medalhas e está sempre na final do cavalo com alças.
campeão europeu júnior, campeão britânico sub-18, esteve como campeão também do individual geral do Olímpico Europeu da Juventude de 2017. Tem um site dele, todo bonitão, Vem aí o Jamie Lewis. Ele iniciou também com uma tesoura indo à parada de mãos, executando o movimento de rotação de giro numa alça só. Subiu a parada de mãos novamente, executou um exercício difícil. Você subir a parada, girar e voltar na tesoura é muito difícil e é bonito, é muito bonito esse movimento. Usando o cavalo inteiro, fazendo a movimentação de usar o cavalo inteiro. Novamente fazendo o giro na alça só, subindo para sua saída. E passou muito bem o James pelo cavalo com alças, fazendo uma movimentação diferente, bonita. Movimento de flare, né, que é o movimento de pernas afastadas, usando o cavalo com alças inteiro, fazendo flare. Uma série muito boa e um movimento diferente do que a gente geralmente está acostumado a ver. Você não vê, às vezes, é muito difícil você ver o atleta subir na parada, rodar e voltar a rodar novamente no cavalo com alças. E ele saiu claramente muito satisfeito, né? A gente consegue reparar, é justamente esse o movimento, né, de flare que a Dani estava aqui falando pra gente. Ali, usando todo o cavalo. Fica muito legal, né, de acompanhar. O que eu queria dizer é que aquele ajuste de alça, dá pra ver que tem ali, vamos se dizer assim, né? Tem tipo como se fosse um prego ali no meio, né? Que eles vão ajustando de um lado pro outro. O Jamie usa bem no limite, bem aberto, né? A gente falava sobre essa abertura, a Dani falou sobre a abertura de ombro, né, Dani? Do ajuste do Jamie. Mas muito legal a apresentação dele, vamos ver a nota do britânico. É um parafuso mesmo que eles colocam ali no meio da alça. E por baixo, se você olhar, é porque a gente não consegue mostrar embaixo do cavalo. É como se fosse uma rosca. Então o técnico solta ali por baixo, você consegue fazer o movimento da alça e aí o técnico volta a apertar, porque vai de cada atleta. 6.4 a nota de dificuldade, a execução foi de 8.33, hein? 14.433. Ele teve, até agora, a maior nota de dificuldade, mas a questão foi a execução. Por mais que ele tenha tido uma nota de partida mais alta da final, a questão de perna, tudo isso conta. Eu não estou reparando as pernas, a movimentação das pernas no cavalo, mas se tiver qualquer coisa, perninha dobrada, tem um desconto alto no final. Vamos então com o Christopher Mésaros. Christopher Mésaros, que foi medalha de prata agora em Tel Aviv nesse aparelho. Também iniciou com a tesoura indo à parada de mãos, fazendo o seu movimento de giro sobre uma alça só. Agora usando as duas alças, fazendo o movimento, passando a transferência para uma alça só. Agora fazendo a movimentação de rotação, usando todo o corpo do cavalo. Eu acho que ele encostou um pouquinho em uma das rotações no cavalo, que isso desconta quando você encosta no cavalo com alças. Usando novamente uma alça só e indo para a saída. Foi uma ótima prova também do Mésaros. Eu tive a impressão que ele encostou em uma movimentação do cavalo, um pouquinho no cavalo, mas às vezes é a calça. E isso o árbitro também consegue ver, se é a calça ou se é o ginasta encostando no cavalo. Mas você vê que mesmo ele com a calça, você consegue ver que a perna dele está totalmente esticada. Você não vê nenhum movimento de perna dobrada, perna afastada. Isso faz toda a diferença na execução, que a gente fala que é quando a gente não repara na execução, que o árbitro desconta perna dobrada, perna afastada, se está com ponta de pé, se não está com ponta de pé. Isso tudo vai somando para a execução. Então, o atleta que passou antes teve a nota de partida mais alta e teve essa execução, a execução mais baixa até agora. E vamos revendo então a nota do
do húngaro Christopher Mészáros. Vamos ver se ele mais uma vez consegue chegar, né? Agora, pela câmera lenta, eu consegui reparar que ele dobrou um pouquinho a perna e passou muito próximo do cavalo. Ele não chegou a encostar, mas essa dobradinha de perna vai ter um desconto. Perfeito. Vamos ver a nota. Precisando superar os 14,766 do Khachikyan. Respirando fundo, né? O Ilya Covington tem 14,500, é o terceiro colocado. Para tentar alcançar aí o pódio. A nota tem que estar entre esses dois. Vai gerando também uma deliberação um pouquinho maior ali a nota. Certamente sendo revisado, né? A nota do húngaro. Daqui a pouquinho tem um ucraniano, Stalma, que mais uma vez volta, né? O jovenzinho que volta a disputar agora o cavalo com alças. Vamos nessa, ó, 14,433, né? A execução de 8,333 e a dificuldade de 6 cravadinho. Ele vai para o último lugar. Fica de fora do pódio. Eu fico feliz de ver mais um jovem ucraniano numa final de cavalo com alças e disputando medalha. Disputou o solo e agora disputando o cavalo. Ele inicia com a tesoura na ponta do cavalo e vai já rapidamente para o meio do cavalo, fazendo uma tripla russa no meio do cavalo com alças, iniciando a sua movimentação de trocas de alças. Que pena que ele sofreu a queda. E esse detalhe é importante, às vezes apoiou mal na alça, na hora que sai do apoio do cavalo para a alça, apoiou mal a mão, ou acaba escorregando alguma coisa, ou um movimento de giro que não saiu da maneira com que ele queria, que acaba fazendo com que ele sofra queda. Autorizado ali, né, pelo árbitro para poder voltar ao aparelho. Volta sua movimentação numa alça só, agora fazendo uma movimentação de rotação, usando o cavalo inteiro, que é uma exigência, você tem que usar o cavalo inteiro, fazendo um movimento de rotação, subindo e descendo, usando as alças, usando o corpo do cavalo. Uma dinâmica muito boa de rotação. E faz uma saída boa. Pena a queda, Nath, porque ele estava com uma postura boa de execução. Você vê uma dinâmica na hora das rotações um pouco mais rápida, né, do que a gente estava vendo os outros ginastas. Mas é uma pena. Mas é um jovem atleta. A gente tem que exaltar sempre que cada competição é uma experiência. Você aprende muito quando você tem uma falha dessa na competição, porque você revê os seus vídeos, o técnico revê o vídeo para mostrar onde foi o erro e melhorar para a próxima competição. Com certeza, ele vai analisar ali, ver exatamente o que aconteceu, mas o importante é que ele conseguiu voltar e também completar o aparelho, né? E completar de acordo com o que ele estava planejando fazer. Sim, e você tem um tempo para voltar para o aparelho. Quando você sofre a queda, você tem o tempo de respirar, se você precisar ajeitar a mão, e tem os segundos para você poder voltar para o aparelho para não zerar a prova, ou para contar a prova só até onde foi executado os movimentos. Recebendo ali um abraço um pouquinho mais caloroso, né, da sua técnica, dando aquela força, aquele suporte. Importante. É importante para o atleta não desistir, né, no primeiro obstáculo que encontra numa competição, de uma queda, de sofrer uma falha, e já mostrar que competição acontece. Você tem competições que você se prepara muito bem e passa super bem, mas tem competições que acontece a falha, em um movimento que você não espera, de repente num movimento que você não falha normalmente, mas acontece naquele movimento, no momento da competição. E é importante ter esse lado caloroso do carinho, principalmente para jovens atletas, né? Porque quando você já está mais cascudo, você já está acostumado, né? Que isso tudo acontece. A nota dele de 13,66, ele vai para sétimo colocado, né? Fica ali em último lugar, atrás do Christopher Mészáros. Vamos com o Matvei Petrov,
Matvei Petrov, com 2 armênios já confirmadíssimos no pódio. Vamos ver se o Ilia Kovtun se mantém ou se o Petrov vem para mais uma medalha. Começa com a tesoura, a parada de mãos. Continua com o movimento de tesoura. Giros simples utilizando as 2 alças. Um giro e meio utilizando um braço só numa alça só. Continua com a movimentação de giros em cima da alça só. Fez o movimento de tesouras, indo a parada e voltando para a rotação no cavalo, fazendo o movimento de flare. Usando o flare pelo cavalo todo, fazendo o movimento de rotação. Que pena! A hora que ele saiu do flare para começar a voltar a fazer movimentação de giros com as pernas unidas, ele acabou tendo a falha, encostando no cavalo e sofrendo a queda. Mas aí ele ajeitou a mão, tá ali respirando. Já apresentou novamente para dar continuidade à sua série. Voltando à série. Fazendo sua saída. Que pena, você viu que ele estava faltando muito pouco para finalizar a série. Bem no final da série. É um atleta experiente, né? 32 anos, até 2018 ele representou a Rússia, né? Ele é nascido na Rússia. De 2018 para frente, começa a representar a Albânia, campeão europeu, justamente nesse aparelho. A gente vê um momento, ele toca a perna, né, na alça, e aí ele desequilibra, né? Que pena, tava fazendo uma grande apresentação aí o Matvei Petrov. Vamos ver como é que fica a nota final dele, né, Dani? Às vezes... Vamos aguardar, eu acho que tudo depende de como a arbitragem vai julgar, de ver a execução dele e ver como é interessante, né? Foi um atleta que defendeu a Rússia durante muitos anos e aí foi vendo a renovação acontecer e acabou achando um outro caminho de estar competindo, de estar representando um outro país, que foi a Albânia. E é legal, porque aí você começa a levar a ginástica para outros países também que não tem tradição, quando você contrata outros ginastas de outros países. Muito ágil, né? Impressionante como ele consegue se movimentar ali de uma forma impressionante, né, no cavalo. Vamos ver a nota do Matvei Petrov. Por enquanto vai dando dobradinha da Armênia, junto com o Ilia Kovtun da Ucrânia. E ele fica só no aguardo aí para saber a sua nota. É claro que como atleta experiente, ele sabe que quando você tem uma disputa tão acirrada como essa no cavalo com alças e você sofre uma falha, que é difícil você chegar a uma medalha. É claro que é o que eu falo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas ele, como atleta experiente, ele já sabe disso. E você vê que ele já fica um pouco mais tranquilo, já não fica naquela ansiedade toda da nota, porque ele já tem muita experiência nessa caminhada. E vamos com a nota do atleta, então, da Albânia. Todo mundo no aguardo aí para saber se ele fica dentro ou fora do pódio, né? Até mesmo ali o pódio, né? Todo mundo posicionadinho. Daqui a pouquinho tem cerimônia e daqui a pouco tem barras assimétricas no feminino. Tem a Lohane Oliveira. Depois, para fechar, barras paralelas com o Caio Souza. Tem mais Brasil. Brasil chegando a 10 finais, considerando hoje e amanhã nessas finais da Copa do Mundo, nessa etapa de Osijek, na Croácia. E aí? Olha, tá gerando debate ali a nota do atleta da Albânia. É porque tem a revisão, né? 13.900, né? Fica em 7º lugar. Mas você vê, se você coloca, Nath, um ponto a mais ali, faria muita diferença. Então, tá fechado o pódio, né? Com Gajik Kashkian, da Armênia, Artur Davtyan e Ilia Kovtun, da Ucrânia. Esse é o pódio do cavalo com alças. Uma prova que... um aparelho que prometia e entregou, né? Grandes nomes e um nível de competitividade bem grande.
Nossa, nível de final sensacional, um grande nível no aparelho cavalo com alças e disputadíssimo, né? Você vê que se o armeno não sofre a queda no final, ele poderia ter passado o albano, né? Poderia ter passado os armenos. Então, assim, faz diferença, todo detalhe faz muita diferença. E eles sendo convidados aí então a receber as medalhas, vamos ouvir o hino da Armênia no pódio, a Armênia fazendo dobradinha. Quebra a invencibilidade ali, né, do Artur Davtyan em levar só ouros desde o ano passado competindo em etapas de Copa do Mundo, mas não tira o Davtyan do pódio, né? E coloca o seu companheiro, né, ali, o Kaktikyan, também da Armênia, fez uma excelente prova, hein? Teve não só a superação do seu próprio companheiro, né? Mas também uma superação pessoal, né? Evoluiu, melhorou a nota do qualificatório para essa final e foi bem demais aí. E é importante ressaltar que nessas etapas do mundo, por mais que ele não tenha ganho hoje o ouro, o fato dele se manter no pódio e com medalhas, a probabilidade dele assumir o ranking do cavalo com alças e ir para a Olimpíada é muito grande. Então é importante que o Davtyan continue nesse nível de competição e disputando as medalhas, porque para uma classificação para a Armênia, isso é muito importante. E é justamente ele ali sendo recebido. Artur Davtyan. E claro, né, para continuar levando alegria para a Armênia, de estar levando medalha para o seu país e vestindo aí, representando a Armênia. A Armênia levou diversas medalhas na primeira fase, né, da Copa do Mundo, até Cairo. Teve o próprio Kaktikyan, o próprio Artur Davtyan, teve o Avestian também levando medalhas, né, o Artur Avestian. E vamos então à execução do hino da Armênia. Ele está recebendo ali a medalha de ouro, estampada no peito. E uma bela medalha, hein? Bonita a medalha, o desenho da medalha, o detalhe muito bonito. Esse é o pódio. Esse é o pódio do cavalo com alças. E vamos agora para os últimos dois aparelhos desse dia. Amanhã tem mais, né? Amanhã